Boa tarde a todos, Brasil, Portugal. Vamos começar a nossa live sobre as bases teóricas do Body Talk. Eu vou convidar aqui as nossas queridas terapeutas. Vamos lá. Vamos lá. Maria. Paula. Já está cá. Paulinha. E a Dani, a Janete já está aí, Maria Martinho, Dani. Olá, Olá! Oi, Paula! olá. Oi, oi. E eu tô sentindo aqui. Oi, Dani! Oi. Cadê a Maria? Peraí, deixa eu ver. Tá assim... Vocês estão ouvindo assim um ruído ou é só eu que ouço? Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo nada. Não? Para mim tá ótimo. É? Então, não precisa só comigo. Vocês estão muito bonitas, queridas. Estão Obrigada. até Aqui também tem giras. climas Como? diferentes. Pois é, mas até que a gente tá parecida hoje, bem todas encapotadas. O que que aconteceu com a Maria? Dizer que Maria não. Ah, A entrou. Maria já entrou. É, mas eu convido ela para. Aqui, vou convidar de novo. Um momentinho. Hum, Chegou! Oi, Olá, menina. Maricota, bem-vinda! Hum. Então vamos começar a nossa live de hoje. Para quem não conhece a AMISAC é a Associação Movimento Integrado de Saúde Ambiental e Comunitária, aonde nós temos esse lindo projeto que é o nosso Banco de Terapias. E nós quatro aqui estamos reunidas enquanto as terapeutas do sistema Body Talk, né, que é um sistema, para quem já viu a nossa outra live, um sistema de saúde baseado em consciência, né? Maria, você também está ouvindo esse ruído? Sim, Tá, vocês estão estou ouvindo. ouvindo? Agora eu Não ouvi sei o também. que pode ser. Um momento. Um momentinho. Melhorou? Não. Não. O que será que é? Será que se eu colocar os Você tem um fones? fone? Eu vou colocar Põe os um fone. fones, mas vocês sigam, falem, contem da nossa live, por favor. Bom, Vamos lá. a Raquel estava fazendo a primeira live, né? Para quem teve oportunidade de escutar, de nos acompanhar. A gente explicou basicamente o que é esse sistema de saúde baseado em consciência. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos métodos científicos onde o Body Talk bebe dessa fonte, né? Como a Maria estava falando antes da live aqui. Então, vamos dar uma pincelada rápida em cada modelo. E depois a gente abre para perguntas, para uma conversa, para tirar alguma dúvida que surja. Enfim, é importante a gente começar falando que o Body Talk é realmente um sistema baseado em consciência. Ele não é nenhum desses modelos que vão ser falados aqui. Mas, como eu disse, então, ele bebe dessas fontes de conhecimento. Quando o Dr. John criou o Body Talk e desenvolveu lá na década de 90, ele usou o conhecimento que ele tinha, né, de medicina chinesa, filosofia, reiki, e esse método vem sendo aperfeiçoado até, porque ele não é uma coisa estática que foi criada lá atrás e ficou daquele jeito. Ele veio se aperfeiçoando e hoje a gente vai falar, por exemplo, aqui de física quântica, uma coisa super atual e que contribui para a gente entender como que o Body Talk atua. Então, vamos começar pelo sistema cartesiano, que é o mais simples, eu acho, eu poderia dizer, de todos, ou mais conhecido, que é o alopático, né? O que a gente conhece, assim, do corpo entendido não como um todo, um organismo integral, inserido num ambiente, numa relação com as pessoas. O método cartesiano, ele entende
que o corpo é formado por partes. Então, essas partes, se uma deu problema, por exemplo, a gente vai lá, conserta, toma um remédio, faz uma cirurgia, mexe naquela parte. E consertando ela, tudo volta a funcionar normalmente. Esse método, ele é importante, eficaz em alguns casos, mas ele não explica o todo, né? É importante a gente ter essa ferramenta, porque é necessário, às vezes, você passar por um procedimento, tomar um remédio pontual, alguma coisa, mas e daí por que que o problema volta, né? Então, a gente vai falar sobre isso ao longo dos temas, porque existe uma relação da gente com o ambiente, da gente com o outro, do corpo inteiro com essas energias todas do mundo. Não é simplesmente conserta uma parte, troca e fica tudo bem. Então, o método cartesiano, ele é, quando eu digo simplista, é por conta desse entendimento mesmo, né? É algo mais direto, sem aprofundar muito essas relações. Agora a Dani vai falar um pouquinho, né, Dani, dos sistemas dinâmicos, um outro modelo. Obrigada, Paula. E quando a gente fala de modelo de sistemas dinâmicos, a gente está olhando sobretudo as interações. O paradigma ou o conceito, essa ideia base sustenta o modelo do sistema dinâmico, pressupõe que todas as partes influenciam o todo. E nessa ideia que tudo funciona de acordo com a interação dinâmica com todo o resto. Em outras palavras, a gente pode pensar que, assim, que o todo é mais do que o somatório das partes individuais. O modelo do sistema dinâmico, ele é estudado há muito tempo e ele é abordado tanto na sociologia, como na física, na biologia, na matemática. E a gente pode pensar, olhar o corpo como um sistema dinâmico. Então, o corpo é visto não assim, é um conjunto de sistemas que interagem entre si. E sistema interagindo com o sistema. E disso depende da nossa saúde integral. Então, eu acho que é algo até bastante intuitivo. Se a gente pensar no sistema digestório, para o sistema digestório funcionar de maneira eficiente, precisa da interação das suas partes. Então, da boca, dos dentes, das glândulas salivares, do esôfago, do estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino delgado, intestino grosso. Então, uma dessas partes estão contribuindo para o sistema digestório. E se a gente olhar um pouquinho além, a gente também pode pensar que o sistema digestório ele não funciona sozinho. Ele precisa de comunicação com o sistema cardiovascular, com o sistema linfático, com o sistema nervoso. Então, são vários sistemas nessa dança. E esse olhar, que é um olhar, mais do que um olhar especializado, ele é um olhar para o todo, integral. Então, no Body Talk, quando a gente fala em comunicação, a gente está olhando, a gente está observando a comunicação entre as partes. E essa comunicação no corpo, ela vai se dar, né, pelo sistema nervoso, mas a gente também pode pensar numa comunicação mais sutil, com chakras, meridianos e até mesmo as frequências energéticas que a gente tem no corpo. E eu acho que uma das coisas lindas do Body Talk é que o Body Talk é um sistema baseado em consciência. E aí a ciência também vai construindo conhecimento e a gente também vai aprofundando um pouquinho a mais para entender como esse sistema funciona. E aí eu queria convidar agora a Raquel, que vai falar para a gente um pouquinho da física quântica. Não te ouvimos. E agora? Ouvem?
Sem ruídos? Sem ruído. Sem ruídos. Que bom. Beleza. Então, obrigada. Quero dar as boas-vindas aí quem chegou, doutora Paty, Moná, que bom. Estão aí com a gente, essa gente bonita. Quem tiver perguntas, pode colocar aí no chat, que no final a gente vai deixar um tempinho, tá? Então, assim, até dá um frio na barriga, né? Quando a Dani passa a bola e fala, a Raquel vai falar de física quântica, porque tá um desafio. Hoje em dia qualquer coisa é quântico, né? Igual o orgânico, né? Tudo é orgânico, tudo é biológico. Então, é desafiante. Mas vamos lá, eu aceitei o desafio. Como é que eu entendo, né, a física quântica? Essa evolução desses modelos mais tradicionais, né, desde o modelo cartesiano, newtoniano e agora com esse avanço para a física quântica. A redução da matéria, né, a menor medida, a gente chega ao átomo, né? E antigamente se entendia que o átomo era contido um núcleo e em volta tinha vários elétrons, né, e prótons também, eles ficavam ali, né, rodando como se fossem planetas ao redor do Sol. Mas com os avanços, com o olhar da física quântica, foi observado uma coisa diferente, que na verdade, ao redor do núcleo, o que existe é uma nuvem invisível, um campo de informação, né? E aí o que acontece? Essa informação, o que é informação? Informação é frequência, né? Frequências que frequência de ondas, né? Frequências mais curtas, mais longas e nós não sabemos muito bem onde é que o elétron vai aparecer no meio dessa nuvem, né? O que determina, porque a gente percebe que o elétron não é uma matéria fixa, ele na verdade é uma onda de probabilidades de se manifestar de determinada forma, em determinado momento, em determinado espaço. E esses todos determinados, na verdade, eles dialogam, né, com a frequência de quem vai observar, né? Então, o que faz a diferença, a grande diferença é o ato de observar, né? O ato de observar, que é a energia dirigida, focada, faz colapsar o elétron, né? Como se o elétron fosse um recorte da onda, né? A onda está lá flutuando lá no meio daquele campo indivisível, né? Nebuloso, e de repente lançamos lá o nosso olhar, a nossa lunetinha focada para em determinado momento, com determinada frequência, que nós também viemos carregados de frequência, e essa frequência encontra outra frequência que é coerente com essa, né? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu atraio o que eu vibro, né? Porque as frequências elas se combinam, né? Então a minha frequência também determina o tipo de olhar, o momento, como é que eu vou lançar aquele olhar. E de certa forma também o contexto que eu vou olhar também vai me trazer possibilidades, né? Então a gente está falando de possibilidades e probabilidades. Vamos dizer assim que um átomo, o Oceano Atlântico é um grande átomo, né? E tem um núcleo lá no meio, mas existem praias lá do Brasil e praias daqui de Portugal, né? Eu daqui de Portugal tenho a capacidade, meu campo de observação é um determinado, né? Tem aqui a Praia de Carcavelos e Cascais, a Maria vai lá para a Bahia, vai lá ver, né? A Paula vai lá de Santa Catarina, e cada uma vai ter o seu campo de observação, e cada uma também com a sua frequência, vai lançar o seu olhar sobre aquelas ondas. Então as ondas estão vindo e vamos lá, vamos dizer que eu vou tirar uma foto. Aquela foto, aquele campo, fazendo essa analogia com o elétron, com o átomo, aquela foto, aquele recorte é um elétron colapsado, né, manifestado. E isso acontece também internamente dentro do nosso corpo. O nosso corpo é um monte de elétron, um monte de átomo, um monte de célula, tudo em interação o tempo todo, imersos
nesse mar de frequências, né? Cada um conversando. Então, se o Fieldo tá lá cheio de raiva, ele vai ter determinada conversa assim meio esquisita com a vesícula biliar e aquilo vai soar muito mal para o estômago, né? E nós, enquanto terapeutas, temos a capacidade de lançar o nosso olhar observador. E quanto mais informação interna nós tenhamos, estudo, né? Maior se torna o nosso campo de observação. E quanto mais vontade de captar qualquer coisa nós tenhamos, também menor é o nosso campo de informação. Por isso que, enquanto terapeutas, também temos aqui o nosso trabalho de limpar, né? Ter clareza mental, chegar para observar sem intenção, sem vontade de achar isso ou aquilo. Só observar. Então, agora eu vou passar para a Maria, que vai continuar e vai nos contar como é que a gente consegue fazer sessões online. Diz aí, Maria. Interessante essa analogia com o mar, porque a observação que cada um tem do mar, o mar é uma analogia que a gente usa muito dentro das explicações mesmo das sessões de Body Talk ou das aulas, que é essa, que fala um pouco dos sistemas dinâmicos, que é essa forma de pertencer a um grande mar. Que às vezes a gente se individualiza como uma onda, mas ainda assim pertencemos a um grande mar, né? Tá tudo contido nesse caldo de vida, né? Então eu me individualizo enquanto Maria, mas eu faço parte de uma grande, aquela questão da nada se cria, né? Eu estou transformada em Maria nesse momento, com essa capacidade consciencial de me manifestar enquanto Maria. Raquel, acho que está de novo vindo com o seu barulhinho. Põe de novo o fone. Desculpa. Então, mas voltando o fio da meada para a questão da observação, quando eu observo a onda, seja na Bahia, ou seja em Santa Catarina, ou em Portugal, ela faz parte de um mesmo oceano, que a gente pode chamar esse oceano como oceano de informação, como essa nuvem informacional, né, que compõe ali o que é em si o átomo. Então, quando eu observo uma informação, ela não necessariamente ela está na Raquel, ou na Dani, ou na Paula, ela pode estar na praia da Bahia, ou na praia de Portugal, ou na praia de Santa Catarina, não interessa qual a localidade. Eu tendo um dos nossos primórdios de uma sessão de Body Talk é a permissão. Então, aqui nesse protocolo que a gente tem a primeira bolhazinha ali em cima é permissão. Eu tenho permissão para observar o campo informacional daquela pessoa, que é composto por tudo que a pessoa é. Não importa se a pessoa está em Portugal, se está no Brasil, se está em qual cidade está, se está perto de mim, se está longe de mim. Eu tendo esse lugar de manter o meu foco no campo individualizado daquele indivíduo, eu vou observar e quais são as prioridades daquele campo que vão se revelar. E a ideia é que, mesmo eu estando longe, ao ser capaz de observar algo que se manifesta como prioridade, ao manifestar, ao observar, essa realidade pode ser modificada, assim como a grande onda de elétrons. Na hora que eu observo um elétron, ele vira realmente um elétron, né? Que a gente chama de uma bolinha saltadora, né? E nessa função da sessão, a sessão à distância, bom, esse princípio da não localidade tem a ver com esse campo informacional, que são as informações do campo individual, do subconsciente, que não estão contidos necessariamente no ombro, no queixo, no cérebro, no estômago do nosso paciente, nosso cliente, né? Da pessoa que vai receber a sessão de Body Talk. Então, quando eu observo o campo informacional, eu não preciso estar referenciado a um corpo físico, mas sim ao que eu vou observar daquele campo. E ao observar, a situação pode mudar, que já é um outro princípio, que é o modelo holográfico, que também dá base para a gente explicar um pouco, ou trazer para o intelecto um pouco as explicações que baseiam aí como o Body Talk funciona. E o modelo holográfico é isso, o meu campo informacional me contém, eu estou contida no meu campo de informações, eu sou meu campo de informações. E isso vai colapsando em nível macro e diminuindo até o nível celular, que são, então, a gente poderia falar que nós somos formadas de minimis, né? Eu sou
Tem a Maria e as mini Mariazinhas que vão me compondo. O meu coração é uma mini Maria e as células do coração mais mini, que sou eu também. E nesse modelo holográfico, a gente parte desse princípio de que temos um mesmo código genético, DNA, que compõe todas as minhas células. Ah, mas então por que as células da minha pele formam pele e as células da minha unha formam unha? Que a informação desse DNA que está aberta, disponível para as células da pele, é para as células que formem pele. As informações que estão contidas nas células da unha, que estão ligadas, são as informações informando forme unha. Assim como a do meu fígado, formar fígado, né, de uma maneira mais lúdica, pensando de forma mais lúdica. Mas todas essas informações têm em comum o mesmo código genético. A gente então diz que todos esses minimis têm todas as informações de eu mesma. Então, se tem algo que me adoece em algum lugar, esse lugar, todo o sistema, como o mecanismo dos sistemas dinâmicos, né, de que eu sou feita de partes newtonianas, mas que meu composto de dinâmicas sistêmicas é que me forma como um todo, se tem algum lugar doente, todas as outras partes reconhecem que está doente. Então, se eu observo aquela parte doente e posso promover uma consciência suficiente para promover a mudança da informação do adoecimento, também está contido em algum outro lugar essa informação de qual é o código saudável. Como seria a formação saudável daquele lugar adoecido? Isso pode ir se equilibrando, se substituindo, não é uma boa palavra, mas se equilibrando, se buscando uma homeostase de como aquele lugar adoecido pode restaurar seu desenho original. Nos nossos estudos também tem essa analogia com o construir um prédio. Antes de construir um prédio, tem que ter um arquiteto, um engenheiro que pense esse prédio, que desenhe as medidas desse prédio, calcule quais são os materiais, quantos tijolos, quantos trabalhadores, quanto de água, quanto de cimento. Então tem esses cálculos todos e cada etapa é formada de um conhecimento específico. Então, quem vai fazer o tijolo faz o tijolo, quem vai fazer a massa de cimento faz a massa de cimento, quem vai fazer as paredes, quem vai fazer o telhado. E no final das contas, é tudo composto de um mesmo material, que teve várias etapas de pensamento para se constituir como prédio. E se eu precisar fazer algum reparo em alguma parte desse prédio, eu preciso me referenciar qual material foi usado, quem é o especialista para fazer aquele reparo, qual é o desenho que o arquiteto pensou para melhor edificar aquela parte. Então eu tenho que ir me referenciando essas camadas. E nessa referenciação, não sei se essa palavra existe, mas está ali o desenho desse macro até um micro, qual é a melhor informação disponível. Esse é o modelo holográfico, que então o sistema corpo-mente, cada parte dele contém a informação do todo. E esse todo é composto por mini pedacinhos que vão nos formando. Esse é o modelo holográfico. E o Body Talk, ele é um sistema dinâmico, ele continua em construção. Cada atualização de ciência, de sociedade, tudo isso, porque o Body Talk tem essa atuação muito da saúde individual, mas sim, ele pensa na saúde do comunitário. A gente pode pensar agora nesse momento pandêmico, como tudo é interligado. A pandemia mostra que está tudo junto. Então estamos controlando a pandemia, mas tem algum lugar que vacinou pouco e novas variantes surgem. Está tudo conectado, então todos estão expostos às mesmas condições. Então, enquanto esse macro humano não se calibra no meu homeostase saudável, sempre que tiver pontos adoecidos, os pontos que supostamente estão saudáveis estão relacionados a essa doença. Até que tudo se equilibre, até que tudo entre num ponto de homeostase, não sei se é bem essa palavra também. Mas Body Talk é isso, é um lugar que a gente está sempre bebendo de fontes de informação para explicar esse conjunto de coisas que compõem a vida humana. Que não é só célula, não é só órgãos, não é só endócrinas, não é só
cérebro, pensamentos, tem sociedade, tem espiritualidade, tem socialização. Então, todas essas camadas nos compõem. Essa é essa grande beleza, né, dessa complexidade humana. Queria Acho que só eu falei fazer mais tempo, né? uma pequena observação, assim, que a beleza é que a gente vê o indivíduo, a relação que acontece no indivíduo, não de uma forma linear, mas a gente consegue observar a complexidade desse indivíduo. Então a gente sai dessa Isso. visão especializada e vai ver o todo de uma maneira holística, que muitas vezes a gente nem entende qual é a relação de um pé com uma raiva. Sei lá, porque não é linear. Então, fiquei com essa palavrinha e queria compartilhar. Ou o pé que tropeçou com a raiva de algum aspecto social que a criança aprendeu. Então, tem todas essas camadas. Então, que a gente precisa ver através desse compartimento cartesiano, entender que um fígado é um fígado, como ele funciona, e o modelo dinâmico de como as coisas se comunicam, se vinculam para formar um todo. Toda essa parte quântica que, na verdade, é uma ciência nova, né, do século XX, mas ela vem dando, né, estrutura para a gente pensar toda essa inter-relação, né, das camadas da vida, né. E esse é o Body Gente, Talk. faltam 3 minutinhos. Então, olha, Hoje- batemos recorde. Hoje a gente trouxe assim, um conteúdo que é um conteúdo, entre aspas, um pouco mais pesado, mas a ideia é a gente também ir olhar, passando, dando pincelada para abordar o sistema Body Talk. Acho que a gente Vai ser podia, para prática. se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu tô aqui, quase não posso falar. Já te tirei, já tá bom assim? Não, Raquel, tá muito. E eu Eu não Só escuto manda nada. beijinhos. Agradecer. Não tem nenhuma pergunta aí? Acho que as perguntas aparecem para a Raquel, né? Não apareceu. não tem nenhuma pergunta. Eu acho interessante a gente falar, fiquei pensando aqui, a gente foi se especializando, eu digo a ciência, em um lado foi se especializando tanto em pequenas partes, e o indivíduo, de certa forma, foi também se fechando tanto num individualismo, e com o Body Talk, e olhando a vida também, a gente percebe o quanto a gente pertence ao todo e é influenciado e influencia o todo, né? Como isso vai contra tudo que a gente precisa para se manter ali num equilíbrio. É um aprendizado. E se a gente parar para pensar, as várias escolas filosóficas, científicas, não tem nenhuma que explique tudo. Mas essa composição das várias escolas, dos vários pensamentos juntos, vão explicando um tanto mais. Vão dialogando com mais camadas dessa organização da vida, né? Cada vez mais, Isso, né? cada vez mais. E isso, o nosso protocolo de Body Talk, ele aborda isso. Então, tem uma parte que é mais fisiológica, uma parte que é relacional com o ambiente, uma parte de ciência, medicina chinesa, medicina ayurvédica, essa parte mais da Gestalt, da organização dos sistemas humanos, né, familiares. Agora E o teve olhar pergunta, do né? Body Talk é sistêmico. É uma terapia baseada em consciência com esse olhar sistêmico. Tem uma pergunta aqui. Com crianças é a partir de qual idade? Desde a barriga. Desde que é assim uma intenção. Isso. Desde sempre. Desde sempre. Então, o Body Talk, ele pode ser feito com seres humanos, com os animais, com as plantas, e não tem idade.
Mas especificamente sobre as crianças, a repercussão no sistema corpo-mente de uma criança é muito rápido, porque as crianças têm menos camadas de crenças. Isso funciona, isso não funciona, isso é baseado em quê? Isso vai fazer bem, isso vai fazer mal. Independente, né, a mãe ou o pai levando a criança, o tutor levando a criança e falando, olha, nós vamos fazer isso agora, tem uma entrega. E esse sistema mais entregue tem uma capacidade de fazer as tais atualizações no seu holograma em partes que estiverem adoecidas, sejam emocionais, mentais, muito mais rápido. Então, o tratamento, o processo terapêutico com uma criança tende a ser mais rápido, mais pontual, mais fluido. Tem uma questão, olha para aquela questão, que crianças não têm. Tá bom, não vou colocar todas as crianças, tem sim crianças que carregam questões existenciais profundas, mas as crianças estão um metabolismo muito rápido, então as modificações são muito rápidas, né? Tem resultado muito bom com cólicas daqueles primeiros meses do bebê, as crianças que vão para a escola e tem toda aquela parte de adaptação na escola, também tem resultados incríveis. Até mesmo nessas coisas de doenças, de creche, que a criança está uma atrás da outra, nunca consegue se recuperar. Como que isso pode ser organizado de uma maneira, não é não ter a doença, mas é como aquilo pode ser menos impactante na qualidade de vida daquela criança, né? Nos momentos da vida, separação dos pais, novas relações, enfim, viagens, tem todas essas questões podem ser abordadas num campo de uma criança. O importante dizer é que uma criança sempre vai precisar da autorização dos pais. Isso é bem importante. Então, como a gente trabalha com a permissão, a gente não pode ser alguém que não tenha um vínculo com essa criança, que chegue, olha, preciso fazer uma sessão para essa criança. Tem que ser um tutor dessa criança. Pode ser, né, madrasta, padrasto, madrinha, padrinho, alguém que acolha, que cuide dessa criança. Fazer essa permissão. Peraí, tem outro, ó. Fale um pouco, Janete, fale um pouco da inter-relação com a Ayurveda. Alguém Alguém habilita? quer falar? Fala, Maria. Sou eu mesma? Tem uma Maria. das bolhas do Body Talk que trabalha a questão de energia, e aí a gente, nesse item, a gente aborda toda a questão dos chakras, dos 7 grandes chakras, inclusive agora me fugiu a palavra, mas os pequenos, como é que fala? Quem pode Chácaras menores. Yes, os chakras menores. Além disso, como o Body Talk também ele incorpora os conhecimentos individuais de cada terapeuta, se for um terapeuta que tem uma abordagem de Ayurveda, isso também surge na questão, tanto na bolha de orientação, que é esse olhar para ver qual que é o contexto que aquele desequilíbrio ou aquela dificuldade de comunicação está acontecendo, mas também na definição, que é o destacando, naquele equilíbrio. Então, eu não tenho conhecimento, eu tenho um conhecimento pequeno, mas frequentemente nas minhas sessões aparecem os doshas. É algo que vem para mim. Mas se alguém quiser complementar, me ocorreu de compartilhar. O John, ele foi praticante de yoga. O John é o criador do Body Talk, John Veltine. E ele foi praticante de yoga e se tratou muitos anos com a Ayurveda. Na parte mais avançada do Body Talk, que é o Parama, que é como uma faculdade do Body Talk, ele aprofunda muito nos conhecimentos da Ayurveda, então fala mesmo dos doshas, das qualidades rajásicas, tamásicas, né? Cada qualidade dessa. E a própria formação filosófica do Body Talk está baseada na Advaita Vedanta. E a Advaita Vedanta é dentro da cultura hindu, né? Ela é a filosofia que está ali por trás, não sei se da religião, acho que não, mas é uma filosofia Advaita Vedanta. Filosofia védica, não é? Que coloca toda essa explicação da não separatividade, né? Dessa
questão de somos todos um grande oceano e manifestamos enquanto indivíduos como ondas que retornam a esse grande oceano, né, que pertencem, nunca deixam de pertencer, tem uma característica passageira de onda e volta a ser mar. Então, essa filosofia da Advaita Vedanta, ela que dá suporte para toda a estruturação do protocolo de Body Talk e para as questões de olhar a manifestação humana como uma consciência. Vem a partir da Advaita Vedanta. A Mônica perguntou se a gente pode ser veículo para atendimento dos nossos filhos, né? Podemos. Lógico que se for um filho crescido, aí provavelmente a permissão não aconteça, acredito, porque aí depende muito da pessoa, já tem a mente esclarecida e amadurecida, né? Mas para bebês, para crianças menores, e também em casos, por exemplo, de uma pessoa que não tem condição mesmo de estar ali, não está consciente, por exemplo, está internada, alguma coisa assim, um parente próximo também pode pedir uma sessão, e tendo prioridade, essa pessoa pode ser ali o meio, né, para esse atendimento. Para os animais também, né, dessa maneira, quando é feito body talk para os animais. Então, sim, pode ser essa ponte. Mas também pode ser interessante, se for uma sessão gravada, essa criança também pode ouvir a sessão enquanto dorme, para também, de alguma maneira, fazer um equilíbrio direto no sistema. Eu acho que, caso a caso, a minha filha, acho que ela, se eu não me engano, desde uns 8 anos. Num primeiro momento, eu acompanhava ela nas sessões. Teve um momento, agora ela tem 12, que ela já me pede, ela quer fazer sozinha. E aí, é a caminhada dela. Eu acho que cada caso, e aí depende, sobretudo, de uma combinação da família com o terapeuta, com a terapeuta. Vale lembrar que quando a gente está trabalhando no subconsciente, as informações, né, do campo morfogênico, desse campo que nos compõe, é interessante deixar essa informação disponível, né? Quando a Dani fala da criança ouvir enquanto está dormindo, porque a linguagem pode não ser acessível para a criança, com, né, o nível de cognição que a criança tem, mas a informação entrando no lugar da subjetividade, desse subconsciente do sono, auxilia essa sabedoria inata que rege a nossa saúde, a nossa qualidade, a fazer as mudanças necessárias. Agora, uma coisa que é bem importante, meu filho recebe sessão desde os 2 aninhos, ele tem 12, está numa fase que não quer receber, ele não quer receber, mas eu ainda sou tutora dele, e o meu combinado com ele é que tudo bem, ele não precisa ele fazer a sessão com a terapeuta faz a sessão diante da minha permissão, e eu ouço a sessão, faço as implementações nele quando necessário. Agora, a gente só pode fazer isso até os 18 anos. Porque depois dos 18 anos, mesmo sendo o nosso bebezinho, nosso filhote, é um indivíduo que precisa fazer escolhas por ele. Então, mesmo os pais dando permissão, a não ser que seja um caso de acidente, não está em condições conscientes, né? Agora mesmo aqui no Brasil nós temos o projeto Covid, que é um projeto que o Body Talk atua atendendo pessoas de vários graus aí de dificuldade com a doença. E eu atendi algumas pessoas internadas em UTI, que não tinham como dar permissão, e é um parente ou até mesmo uma enfermeira que acompanha o paciente dando aquela permissão. E teve os casos de bastante sucesso. É fantástico, realmente. A Mônica está a comentar que é fantástico, né? É maravilhoso, é estimulante. Receber, praticar, estudar, é um caminho muito bonito, né? Então, acho que a gente já pode ir se encaminhando aqui para o encerramento, né? Dessa nossa live. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Algum complemento? Mais alguma pergunta surgir aí? Entrou mais uma pessoa agora, bem-vinda. Maria, seu filho chama-se Santiago. Hã? Maria, seu filho chama-se Santiago?
Sim. Sim, Janete, é essa Maria mesmo. Estás a pensar. Ela Oi, Janete. Janete é irmã do José, nosso querido José. Que Então, legal. pois é, então Então, sejam eu sempre. acho que vale a pena a gente dizer que Body Talk, ele é um caminho de construção de saúde para o corpo físico, com impactos diretos na nossa saúde, no nosso estilo de vida, né? Porque sendo baseado em consciência, à medida que a gente vai realmente tomando consciência desses aspectos do micro que impactam o macro, ou do externo que impactam o micro, é uma reorganização do nosso eixo de vida em favor da manutenção dessa vida com qualidade. Muito Então, a bem, todos os interessados, sejam sempre bem-vindos às nossas lives. isso aí. A ideia é de Gratidão. fazer com uma frequência esses encontros, essa ponte Portugal-Brasil, e sempre trazendo um tema desse sistema que nós quatro atuamos. Isso aí. E se tiverem mais perguntas, pode passar pela Amizak, né? Ou pelos nossos perfis também. Pode perguntar, entrar em contato por lá. Quem sabe surge alguma coisa para uma próxima live, um outro assunto, né? Que seja de mais interesse. Exatamente. Está aí o nosso site para quem precisar. Temos aqui mais uma muito importante esse trabalho de divulgação. A maioria das pessoas desconhece esses nossos ajudantes da saúde. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Estamos aí para isso. Realmente são novos horizontes, né? Vamos ampliar os nossos horizontes e estreitar os nossos laços. Essa é a nossa intenção. Fortalecer a nossa rede. Então, queridas, muito obrigada por esse bocadinho. Beijinhos. Beijinhos e até a próxima. Até. Muito bom.